Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Para um pouquinho aqui, só para você entender algo. Você vê duas vezes aqui, lê duas vezes a palavra descansou. Isso está se referindo a Deus. Mas Deus não descansou numa rede com água de coco, com caldo de cana. Esse descansar aqui tem a ver com a parte de Deus, que Deus não se cansa. Mas esse descansar tem a ver com uma verdade declarada e vivida por Deus, onde Deus ele vai experimentar, usufruir daquilo que ele tinha acabado de fazer. Sabe quando você realiza uma obra, nós temos arquitetos aqui, né, engenheiros, e aí você faz um projeto. Quando aquela obra acaba, o alívio que dá, não é verdade? A alegria que dá de você entregar uma obra, e aí você celebra. Então Deus, nesse descansar, tem a ver com isso. Ele vai fazer esse momento de alegria, ter esse momento de alegria, de gozo, desfrutar daquilo que Ele criou. Você constrói uma casa, você constrói uma churrasqueira, e aí você quer fazer o que quando você acaba a churrasqueira? Churrasco, estamos juntos. Se for lá matar o boi, chama nós. Glória a Deus, irmãos. E isso é o quê? Desfrutar daquilo que você acabou de construir. Então esse descansar aqui tem a ver com esse momento de Deus, que acabara de santificar e abençoar e consagrar. Então ele vai desfrutar desse tempo aqui também. Verso 4, esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Diga assim comigo, ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Diga assim, Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer, então, do solo, todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio. Quantos rios nós temos aqui? Diga assim, um rio. Está lá? Olha lá. Um rio fluía do Éden. Um rio. Fala assim, ó, um. Fala a tua vizinha, senhora, um rio. Olha para o outro lado para o outro não ficar com ciúme. Diga, um rio. Só um. Glória a Deus. Até a Chloe falou, No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, depois se dividia em 4. O nome do primeiro rio, Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Pai, essa é a tua palavra e nós louvamos a Deus por ela. Porque através dessa palavra, Senhor, nós somos transformados. Por isso, venha sobre nós nessa noite, como o Senhor veio pela manhã, e venha gerar nas nossas vidas transformação, e que possamos praticá-la em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa introdução, quando Deus, Ele criou todas as coisas, Ele cria todas as coisas, muitas vezes nós temos uma percepção equivocada. Parece que algumas pessoas, ao lerem esse texto,
elas vão perceber, ou analisar, ou entender, de que Deus começou a falar, e as coisas começaram a serem criadas a partir de um movimento, meio hollywoodiano. Parece algo meio espacial, vai parecer algo assim, de filme. Ano passado, no nosso musical, teve um vídeo muito incrível, e você vai vendo o espaço, o universo, a criação, várias coisas, e a nosso entendimento, muitas vezes, ao ver um vídeo, é falar assim, nossa, deve ter sido exatamente desse jeito. Mas quando a gente vai ler o Gênesis, quando a gente começa a ler no primeiro capítulo, nós percebemos que não foi bem assim. Então eu quero pensar com a igreja nessa noite, esse é o segredo do jardim. E nós vamos ver algumas coisas que aconteceram antes de Deus criar o jardim, colocar o homem ali dentro, estabeleceu algumas coisas para nós como ensinamentos e verdades para a igreja nos dias atuais. É interessante porque logo no início você vai ver que Deus, ele vai falar, e pela sua fala, a primeira coisa que ele vai criar é o quê? Haja luz, e houve luz. Ele falou isso. Mas se você ler os versículos anteriores, 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Aí vem o 3 e fala assim, e Deus disse, haja luz e houve luz. Então quando eu começo a meditar e a parar nesse tempo aqui, eu começo a entender que Deus, ele vai criar coisas nos céus e na terra, como ato de ordem, porque existia um caos. Então eu posso afirmar aqui para você, que quando Deus começou a colocar ordem no caos, isso vem de uma criação, mas também vem de uma palavra, ou de palavras, amém? Deus, ele vai chegar na parte dos animais, e das plantações ou vegetações, e ele não diz assim, planta, animal, comecem agora a ser informados pela minha palavra. Ele não disse isso. Mas Deus vai estabelecer uma palavra e um decreto sobre a terra. Diga assim, Deus estabeleceu ordens para a terra. Então, quando a terra que estava sendo, já tinha sido criada por Deus, Deus criou os céus e a terra. Então, é criação dele. Quando Deus vai dar ordem para a terra tinha que obedecer a Deus, sim ou não? Sim. A terra precisaria e teria que obedecer, ela querendo ou não. Porque Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo. Isso precisa ficar claro na nossa mente nessa introdução. Deus pôs na terra algumas coisas. E às vezes nós achamos que temos esse vislumbre. Não, ele foi colocando e de repente começou a aparecer o gato, o leão, o crocodilo, né, a raposa. E aí você acha que isso foi assim, moldada, formada pelas mãos de Deus. Não foi. Não foi nem Deus que diga, animal, surja. Macaco, venha. Né? Leão, vem agora. Não foi desse jeito. Mas Deus falou, criou, e Deus diz assim, terra, você vai produzir animais, terra, você vai produzir as plantas. Então, o que é que Deus colocou naquela terra? Diga, sementes. O que Deus colocou na terra tinha a ver com as suas mãos e tinha a ver com a sua voz, tinha a ver com Ele, porque Ele criou. E aí, irmãos, primeiro lugar que eu queria pensar com você, nesse segredo do jardim, é o poder da voz do Deus Criador. Diga assim, o poder da voz do Deus Criador. A nossa voz, irmãos, eu falo aqui, e ela vai ficar parada até essa parede. Não tem como passar para lá, ainda mais se eu tirar o microfone. Você vai conseguir me ouvir nesse ambiente. Se você andar lá para fora, você não vai conseguir me ouvir mais. E é interessante isso, por quê? Porque quando nós falamos da voz do homem, ela tem um limite de alcance. Agora eu quero que você pense na voz de Deus. O poder da voz de Deus. Se Deus começa a criar as coisas, céus e terra, e Ele começa a falar, não importa a distância que a terra estava,
Quando ele falou, a terra que estava ali ouviu, e a terra que estava a milhares e milhares de quilômetros teve que obedecer. Diga glória a Deus. Isso é poderoso demais. Porque dá a entender às vezes que a gente olha para Deus e fala assim: Deus, o Senhor está tão longe. Não é que Deus está longe, é que você que entupiu os ouvidos, que a voz dele continua falando. Alguém chega assim: pastor, Deus não fala mais comigo. Ninguém falou isso aqui, isso só tem ali na minha casa. Deus não fala comigo, Deus está em silêncio total. Quem já falou isso aqui, levanta a mão, confesse agora em nome de Jesus. Deus sabe que você agora não levantou a mão, porque nós muitas vezes falamos assim: Deus se esqueceu de mim, Deus está em silêncio. Deixa eu falar, Deus não fica em silêncio. Aliás, o silêncio de Deus é uma fala. Se você parar para entender mesmo Deus e querer viver com Deus, quando Ele está em silêncio, Ele está falando com você. Então, diante desse tempo, o poder da voz do Criador tem que mexer com a gente. Por quê? Porque no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Quem é que estava sobre a face das águas? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, irmãos, no original é como uma galinha fazendo, cocheando, a terra estava, pense agora o Espírito Santo, isso eu aprendi na faculdade, nunca mais esqueci. É como se o Espírito Santo estivesse ali, como não, né? Estando sobre as águas, ele está bombeando. Sabe o batimento cardíaco? Sabe o coração batendo? Tum-tum, tum-tum. A cena é mais ou menos assim. É o Espírito pairando sobre as águas, ele está ali bombeando. Tum-tum, tum-tum. Está entendendo isso? E aí o Espírito Santo está esperando a voz de quem? Diga, de Deus. Então, imagina aquele momento, entra agora aqui numa viagem transcendental com o seu pastor. Está o Espírito Santo ali, ó, bombeando. Daqui a pouco, meu irmão, Deus fala assim: haja luz, o Espírito Santo. Porque antes do Espírito agir, tinha que ter palavra. Quem é a palavra? Em João 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, logos, palavra. Então, antes da vinda do Espírito Santo, quem é que tinha que chegar na terra? Jesus, a palavra. Ele vai dizer que ele é a palavra, e ele é essa palavra é uma semente que precisaria estar dentro de quem? Do homem. E essa semente tinha que morrer e germinar, e ela iria frutificar para dar fruto. E a grande pergunta é: se antes você tinha semente, você tinha palavra, e agora em Cristo ele diz que ele é a palavra, e ele coloca essa palavra no coração, o que é que você precisa cuidar? Você tem que cuidar para que não haja roubo dessa semente no teu coração. Então, diante desse tempo, nós podemos olhar para a palavra do Criador, revelada agora nas Escrituras. No seu falar, as coisas foram acontecendo. Então, é ao som da sua voz. A ordem se fez presente no caos. Olha isso aqui. Eu quero que você fale com fé. Diga assim: ao som da voz do Senhor, a ordem se fez presente no caos. Então, como que você consegue pôr ordem no caos hoje? Pela voz. E essa voz tem um som. Agora eu te pergunto, qual é o som da humanidade hoje? Ordem ou caos? Pensa aí comigo um pouquinho, só um pouquinho para tomar água. Nossa, que ordem. O Brasil está uma ordem, tranquilamente. Tá, irmãos? Não está. Nossa, a Rússia com a Ucrânia está uma ordem assim sobrenatural. Está, irmãos? Não, não está. Um jovem que era uma voz nos Estados Unidos, assassinado essa semana. O que você acha que aquilo é ordem ou é caos? É caos, irmãos.
é caos. Uma menina, uma jovem ucraniana, entra no trem, e uma pessoa do nada puxa uma faca e mata ela de costa. É ordem ou é caos? É caos, irmãos. Pastores caindo, lideranças sendo arrebentadas, igrejas, pessoas sendo feridas. É ordem ou é caos, irmãos? É caos. Casamentos sendo desfeitos, homens abandonando mulheres, filhos desprezando os pais. Isso é ordem ou é caos, irmãos? Como é que a gente coloca ordem no caos? Com a palavra do homem ou com a voz de Deus? Com a palavra de Deus, irmãos. Quem é a voz hoje, irmãos, de Deus na terra? Diga, a igreja. Quem carrega as sementes do céu sobre ela? Diga, a igreja. Nós carregamos a semente, irmãos de Deus. E a grande questão é, ao som da sua voz, Ele coloca ordem no caos. Ao som da sua voz, as palavras do Criador trouxeram vida na terra. Irmãos, não tem a ver com a minha voz, com o meu coração. Tem a ver com eu falar o que Deus mandou falar. Tem a ver, irmãos, com as palavras que vêm do coração de Deus. Ao som da sua voz, a fé alcança o meu ser. Romanos 10, 17. Pelo ouvir, eu começo ao quê? A ter. A fé vem pelo. E ouvir o quê? A voz de Deus. Pastor, estou incrédulo. Pastor, não estou conseguindo ter fé. Pastor, as coisas estão assim. Porque nós estamos ouvindo a terra. E não estamos ouvindo a voz do Eterno. Faz sentido para você, sim ou não? A voz do Senhor é poderosa, é majestosa. Salmo 27, 29. Irmãos, quando Deus fala, ou falava, essa majestade dele vai na cada letra. Você tem noção disso? Por isso que a palavra dele nunca volta vazia. Por isso que quando Deus fala, a sua glória está nessa palavra. Irmãos, a nossa palavra hoje, muitas vezes não vale nada. A pessoa fala assim, vou chegar para o Gerson, vamos fazer um contrato aí, nós dois. Não, pastor, vamos? Eu, Gerson, vamos de boca aqui, está tranquilo. Eu falei, você falou, confio em você. Aí o Gerson fala assim, pastor, mas... Ô Gerson, sou seu pastor. Mas... Ô Gerson, a gente caminha junto aí, alguns anos. Mas... Tem muito crédito não, irmãos. O que ele vai querer? Ele vai, claro, estou conjecturando, né? Senão eu ligo lá para o posto. Conjecturando. Porque às vezes, irmãos, nós queremos o contrato assinado, carimbado, e ir lá no cartório reconhecido 27 vezes com presença facial. Porque hoje palavra de muita gente, tem palavra de pastor que não vale mais nada hoje. Esse aí? Membro de igreja, devendo. Você tem gente, você tem membro dessa igreja que devendo alguém, pelo amor de Deus, faz um financiamento, procure esse irmão, parcele. Eu sei que não, acho que não tem não, mas vai que tem, né? Parcele, resolva. Não pode. Então nós precisamos entender que a voz de Deus é essa majestade. A sua voz quebra os cedros. Irmãos, o cedro do Líbano, eu já falei várias vezes. Esse cedro, irmãos, ele desce 3 metros para baixo. Desce, claro, é para baixo, né? Para baixo. Durante 3 anos. 3 metros. E para cima só 2 palmos. Mas quando cresce, irmãos, para dar um abraço no cedro do Líbano, tem que ter 7 a 8 pessoas. Irmãos, Deus está falando assim, sabe esse cedro aí? A minha voz, não é nem a mão, não é nem a mão, a voz. A voz de Deus arranca um cedro. O que é que você acha? Se Deus consegue arrancar um cedro com a voz dele, o que é um cedro para mim e para você? Uma coisa pode estar mais enraizada do mundo. Um comando de Deus, ele arranca aquele cedro. Tem gente enraizada, irmãos, hoje em vícios, podridões. Tem gente hoje enraizados em medos. Não consegue servir a Deus. Tem medo da fidelidade. Tem medo de ter compromisso com Deus. Deus vem e fala assim, uma palavra minha, eu arranco isso de você. Essa raiz de amargura, uma voz, está recebendo isso aqui? Um comando meu, eu arranco isso aí de você. Eu coloco essa ordem.
Eu sou a ordem. Irmãos, eu declaro sobre o Brasil, sobre essas nações, sobre as igrejas, sobre o povo de Deus, a ordem de Deus chegou! Chegou, irmãos. Eu preciso crer nisso. Senão nós vamos ficar, irmãos, ouvindo só murmuração. Um povo morreu no deserto por causa de murmuração. A igreja não foi chamada para ser um ruído, nem eco. A igreja foi chamada para ser uma voz. Voz. A voz do Senhor, ela faz tremer o deserto. Você tem noção disso? O deserto está passando. Deus vem e fala assim, ó, deserto, trema agora. Começa a chacoalhar. Foi esse tremor que Deus colocou dentro de Isaías. Ele viu a glória de Deus. E Deus começou com a sua santidade, fazer um tremor nele. E depois ele começou a fazer um tremor dentro do seu santuário. Ai, irmãos. Sabemos que o Deus Criador, por meio da sua voz, criou os céus, terra e tudo. E aí, irmãos, ele fala. Mas aí é lindo de ver. Porque Deus fala assim, eu coloquei a minha voz, mas no homem eu vou pôr as minhas mãos. Lala, vem cá rapidinho com o pai. Nem combinei com você, vem cá. Mas ela é minha filha. Com Deus, Deus falou, e as coisas foram criadas. Colocou a semente na terra, criadas. Não precisa ficar com medo não, calma. Quando, a figura é de pai, Deus é pai. Então quando o Adão está lá ainda no pó, Deus podia falar assim, Adão, vai crescendo, 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 crescendo. Deus falou assim, não. Deus falou assim, com as coisas eu falei, com a terra eu ordenei, mas com o homem eu ponho as mãos. Com o homem eu vou colocar a mão. Sabe o que Deus fez? Deus falou assim, eu não vou só falar, eu não vou só ordenar, eu vou pôr a mão. Então Deus foi fazendo assim, irmãos, a cabeça, os olhinhos. Fecha o olhinho, filha, fecha o olhinho, isso. Aí está lá, né, pá, fez os dedinhos, graças a Deus, que bênção. E aí o Adão está com o olho fechado, né, fecha o olho, isso. E aí Deus vai e faz assim, está pronto? Está pronto? Não. Deus fez o quê? Fez assim, ó. Pode sentar, filho. Deus soprou sobre o homem o seu hálito. É o fôlego. E o homem se tornou ser vivente. Sabe qual foi o primeiro ser que Adão viu? Deus. O Criador dele. Irmãos, isso é tão profundo, que quando Adão abriu os olhos, ele viu Deus. Adão não tinha pecado. Adão é feito a imagem e semelhança de Deus. Adão não tinha medo de Deus. Adão não tinha nada para dizer, eu tenho uma insegurança. Sabe por que nós temos insegurança e medo? Porque a gente está abrindo mão do toque de Deus em nós, do ruá de Deus, do hálito de Deus, da presença de Deus. Feche seus olhos agora. Experimente o toque de Deus. Experimente o formar, o moldar de Deus, como o oleiro moldando uma argila, terra, barro. E depois Deus fala, Deus não fala, Deus sopra. Adão experimentou o hálito de Deus. A gente só consegue isso se a gente não fizer mais nada, a gente parar de fazer, se a gente parar de falar, se a gente só prestar atenção nele. Ele vem. O que me encanta é que Jeremias 1,5 vai dizer, antes de formá-lo do ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei. E o designei profeta às nações. Irmãos, Deus está falando para Jeremias, antes de formá-lo, eu escolhi. Sabe o que significa isso quando ele trazendo para Adão? Deus, irmãos, antes de moldar e preparar Adão, Deus tinha dito no seu coração, Adão não está primeiro fora, Adão está primeiro dentro. Arranca um projeto do coração de Deus, igreja. Arranca.
Sabe onde é que nasceu a família? Não foi na terra, foi no céu, no coração de Deus. Por isso ele é tão bombardeado hoje. Sabe onde está o primeiro filho? Jesus, o Filho de Deus, céu. Por isso que ele foi tão perseguido na terra e morto, colocado numa cruz. Então, diante desse tempo, a gente tem que olhar para isso e falar assim, meu Deus, quem fala que aborto é legal, está contra a palavra. Porque a Bíblia está dizendo assim, antes de formá-lo. Não é quando está pronto, não é quando nasceu, é antes de formá-lo. É um projeto. Então não é só quando é um feto, é que um projeto já não pode ser abortado. Glória a Deus, irmãos. Então quando a criança vem o feto, está lá a semente. Não pode mexer. Tem que ser algo que vai crescendo, vai crescendo. Tem os abortos espontâneos, acontece. Mas ir lá e tirar, não pode, é pecado, é grave, é morte, é assassinato. Então, diante desse tempo, a gente tem que olhar para a palavra e entendermos que na palavra de Deus, Ele decretou, mas Ele desejou dentro de si. Segundo, quando eu olho para esse jardim, para esse tempo de Deus aqui na criação, Deus concedeu à terra a capacidade de gerar e de produzir. Irmãos, Deus vem e planta no jardim, no Éden, um jardim. Então, nós temos 3 ambientes, eu vou falar. Nós temos o primeiro ambiente, Éden, nós temos o campo, e nós temos o jardim. Se você ler o texto, está aqui no texto. Os 3 ambientes. Pensa numa região imensa. E aí Deus faz assim, eu vou construir um jardim lá no Éden. A palavra Éden, ela não tem tradução, transliteração. É Éden no hebraico. Significa delícias de Deus. As delícias do Senhor. Então, quando eu entendo esses 3 ambientes, eu estou começando a perceber que Deus tem algo para me mostrar, para mostrar a mim, algo nesses 3 locais. Gênesis 1, 27, 24, vai assim, então Deus disse, produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, animais de rebanho, animais rastejantes e animais selvagens, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Como eu te disse, eu vou repetir, não foi Deus quem produziu os animais, nem as plantas. Deus colocou na terra as sementes necessárias para que ela viesse a produzir. Ela viesse a dar algo pelo potencial que Deus já tinha colocado na terra. Então, o que é que a terra precisaria receber? Algumas coisas, para que houvesse crescimento, para que houvesse o germinar, para que houvesse o nascimento, para que fosse crescendo a planta ou a árvore, os próprios animais. E é interessante porque as sementes estavam na terra, porque Deus havia ordenado. E aí eu posso entender que Deus sempre vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus já colocou na terra todo o potencial para ela. A terra só precisaria de 2 coisas. Primeiro, chuva e cultivo. Alguém para cuidar. É o que o homem não pode produzir, é chuva. O homem, ele pode tentar produzir, mas ele não vai conseguir. E quando ele tenta, você vê umas aberrações aí, né? Você vê algumas coisas aí difíceis. Então, diante desse tempo, eu quero mostrar para você que Deus, Ele está falando assim, olha, a terra já está ali, a semente está ali, mas eu vou mandar chuva. Eu vou trazer água sobre esse lugar. Somente por meio da chuva e cultivo, a terra iria produzir. Ou seja, o potencial estava ali, e ele seria ativado pela chuva. As sementes estavam lá aguardando. Aguardando o quê? O derramar da chuva. Você planta algo na terra. O que é que você quer que aconteça? Que chova. Eu vou lá às vezes no sul, vou voltar agora em janeiro. Eu amo lá ver as plantações. Amo lá ver aquela coisa assim linda, aquele campo gigantesco, cheio de plantas. O que é que eles querem na soja? Que chova. Se não chover, morre tudo. É um desespero, é perda.
Então, irmãos, da mesma forma acontece na nossa vida. Deus não vai te capacitar, Deus não vai te abençoar, Deus não vai derramar algumas coisas sobre a sua cabeça. Por quê? Porque Ele já pôs em você a semente, o potencial. Deus já pôs dentro de você o quê? A verdade, o seu poder. A Bíblia diz em Efésios 1:3 e Eclesiastes, que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais, amém? Então Deus não vai te abençoar, porque Ele já te abençoou, é passado, com todas as bênçãos. Pastor, como é que eu acesso? Você vai ter que ir descobrindo, perguntando. Falou, Senhor, qual é o momento, qual é a hora? Senhor, estou pronto. Senhor, me ensina. Senhor, me guia na direção que o Senhor quer fazer isso na minha vida. Então não é Deus que precisa te abençoar, é você que precisa crer que as bênçãos já foram derramadas. Ele já fez. Irmãos, é tão lindo isso, porque Ele vai dizer assim, olha, a eternidade eu já pus dentro de vós. Você tem noção disso? Tem gente procurando a eternidade, aí Ele fala assim, os meus filhos já receberam a eternidade dentro deles. Então, quem é na verdade o cidadão do céu? Diga, sou eu. Glória a Deus. Pastor, tem certeza disso? Vou te dar uma base. Quem foi Pedro? Pedro foi um homem que negou Deus, negou Jesus. Pedro era um cara duro, uma pedra bruta. Aí ele é chamado por Jesus, anda 3 anos com Jesus. O que é que Jesus fez na vida de Pedro durante 3 anos? Foi colocando sementes dentro dele. Terra, palavra. Mas teve um momento que Pedro falou assim, ele morreu, eu não quero mais brincar disso. Ó, roubaram, roubou. E aí, quando Pedro vai voltar a pescar, Jesus está ressurreto, ele vai lá na praia, na beira da praia, e chama Pedro, Pedro. E aí Pedro vem. O que Jesus está fazendo? Restaurando a vida de Pedro. Pedro, tudo que eu falei aconteceu. Pedro, eu te escolhi para você ser um homem, um discípulo, um apóstolo. Pedro, eu coloquei essa palavra no teu coração. E Jesus começou a conversar com ele assim, Pedro, agora você vai cuidar, olha o cuidado. Você vai cuidar das minhas ovelhas, você vai pastorear. Isso, irmãos, era cuidado. Só tinha que ter chuva para que houvesse a plantação e houvesse alguém para cuidar. Irmãos, o cuidado é nosso, mas a chuva quem derrama é o Senhor. Quando Pedro é restaurado, Jesus disse, vai para Jerusalém, que do alto vocês serão revestidos de poder. O que é que Joel fala? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramar, irmãos, a figura do Espírito Santo é uma chuva. Quando eles vão para Atos 2, em cima daquele cenáculo, o que é que está acontecendo ali, amada igreja? Fé, disposição, visão. Nós queremos a chuva que se chama Espírito Santo de Deus. Nós estamos com a semente, nós somos o recipiente de Deus, mas para ter frutificação, para ter esse potencial ir para fora, a chuva tem que descer, a chuva tem que vir sobre nós. O que é que acontece em Atos 2? O Espírito Santo desceu sobre Pedro, sobre os discípulos, 120 foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo de Deus, Pedro começou a pregar, ou seja, o potencial, a semente e a chuva agora vai se transformar em frutos. 3.000 conversões aconteceram. 3.000, irmãos. Pedro nunca tinha pregado, mas quando a chuva desceu, Pedro se transformou em um pregador, onde muitos vão dizer, são iletrados, mas cheio do Espírito Santo. Você pode ser analfabeto, você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode ser branco, negro, índio, o que for, mas se a chuva de Deus entrar no teu coração e começar a regar essa semente aí, você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. Irmãos, eu quero que você saia daqui hoje entendendo claramente que Deus derramou chuva sobre a tua vida. Essa presença no jardim, ela envolve a presença de Deus. Toda a Bíblia, ela aponta
para Jesus, sua obra e cruz. Toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, você vai ver um apontamento nas Escrituras para Cristo, a sua obra de redenção. E nós precisamos entender que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Os altares da Bíblia, eles estão sempre voltados para o Oriente. Eu vou ler isso aqui no texto agora para você. Diga assim: os altares de Deus estavam voltados para o Oriente. Amém? Pensa nisso aí, altar, Oriente. Olha o que está em Gênesis 2, 7 a 8. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente, e plantou do Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Aonde é que era a banda? Banda do Oriente. Onde é que estava o jardim? Na banda do Oriente. Amém até aqui? Porque eu estou indo devagar, porque presta atenção. Se você entender isso aqui, que ele coloca um jardim na banda do Oriente, é verdade, irmãos. E vai fazer sentido para nós. Faz sentido, sabe por quê? Porque o jardim, o primeiro jardim, foi o altar que Deus estabeleceu e construiu para se encontrar com o homem. Sabe esse jardim? Foi um altar que Deus pôs dentro, lá no Éden, no jardim. Para quê, pastor? Para Deus se encontrar com Adão. Você está achando que o homem vai querer construir altar do nada? Por que Abraão construiu altares? Por causa disso. Por que Noé construiu altares? Por causa disso. Então, para ter um altar sendo sequenciado, ou seja, copiar e colar, ou fazer sequenciado, alguém tinha que fazer primeiro. Quem foi que construiu o primeiro altar na história? Deus, jardim. Ele coloca o homem lá no jardim e diz assim: o que é o altar? É um povo, um homem de frente para Deus, todo dia, amém? Eu já ensinei isso. É o homem de frente para o Senhor, dando as costas para lá e de frente para Deus. Glória a Deus. Então o que Deus faz? Adão, Eva, vocês vão ficar de frente para mim. Então Deus vinha todos os finais da tarde, na viração do dia. Vamos colocar 18 horas, 18h30, que é o que está acontecendo aqui em Santa Felicidade. Você vê aquele pôr do sol maravilhoso, amém? Que fica amarelo, que fica rosa, fica laranja, fica verde. Meu Deus, é um arco-íris dentro do sol. É uma coisa linda, ainda mais quem sobe ao morro. Eu subo o morro, montanha, e com disposição para ver essa belezura de Deus lá. Agora, olha que lindo. Quando Adão está vendo Deus vindo nos finais da tarde, ele está dizendo assim: Adão, vamos conversar. É o altar de Deus. Agora é um assunto de Adão com Deus. É o altar dentro do jardim. O que acontece? Na viração do dia vai ficando o quê? Escuro. Irmãos, se você entender isso aqui comigo, eu já vou ficar muito feliz. Na viração do dia está ficando escuro do lado de cá. O Oriente está lá. Olha que lindo. Viração do dia é escuro. Quem é que está vindo na viração do dia? Quem é que está vindo? Para conversar com Adão? Deus. Jardim. Está ficando escuro. Do lado de cá tem um clarão. O sol da justiça. Chegando 18h30. E vindo. Ao invés de ficar olhando para a escuridão, Deus falou assim: Adão, eu estou chegando, o altar está sendo levantado, há um tempo de culto, de celebração, você está olhando a escuridão vindo de lá, mas eu estou vindo daqui como o sol da justiça, a estrela da manhã, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, aquele lugar nunca ficou escuro.
era a presença de Deus. Quando você perceber que a coisa está ficando escura, está ficando difícil, tenebroso, está ficando meio estranho, comece a olhar para o sol da justiça, igreja. Nós paramos de olhar para o sol da justiça. Estamos construindo pessoas, autoridades, lideranças, como se fossem eles o sol da justiça. E o que eu vou falar aqui é muito sério. É por isso também que o Brasil está desse jeito. Tem gente que está colocando em nome de pessoas, sendo ele a esperança. Não é, irmãos. A esperança se chama sol da justiça, a estrela da manhã, o Deus incomparável, o grande eu sou. Quando Moisés foi de frente com o faraó, ele não diz, não, o grande eu sou me enviou. Como é que a gente está se apresentando nas lutas que nós estamos vivendo, que a igreja vive, que o mundo vive? A gente apresenta tudo e todos, irmãos. Eu estava na célula, quarta-feira. Uma irmã foi testemunhar. Numa escola, num ambiente, eu acho que era uma escola. E ela falou assim, irmãos, a coisa estava tão estranha, estava tão difícil. Eu estava tão prensada, pressionada. E ela mandou uma mensagem para a secretaria da igreja. E a secretaria da igreja encaminha para a Adri e para o Johnny. E eles vão lá naquele ambiente. E eles começam a cantar. E ela testemunha aqui quarta-feira. Eles nem sabem disso. E ela começou a dizer, pastor, célula, aquela atmosfera foi sendo tomada pela presença de Deus. E as pessoas começaram a ver um clarão pela janela. O sol raiou naquele lugar. Sabe por quê? Porque o Johnny e a Adri não estavam pensando no que tinha lá. Eles estavam desejosos de revelar quem é que estava dentro deles. O sol da justiça. Isso vai acontecer lá na tua escola ali. Isso vai acontecer lá no teu trabalho, lá naquele lugar que parece um vale de ossos secos, mas o sol da justiça está dentro de você, a eternidade está dentro de você, as sementes estão dentro de você, a chuva vai cair de novo aqui hoje nesse lugar sobre a tua vida, e você vai chegar lá, e ao invés de ver um vale de ossos secos, você vai ver um exército de pé, dando glória e honra ao nosso Deus. É o que eu tenho orado por tanta felicidade, irmãos. Aonde eu passo, que eu vejo uma casa, um lugar, cultuando as trevas, eu falo, Senhor, já está com os dias contados, aqui o sol da justiça vai brilhar. Eu creio nisso. É por isso que o Éden foi chamado as delícias de Deus. Mas sabe, irmãos, o Adão não entendeu isso. O Adão se perdeu. O Adão, ele sai de perto do jardim da Eva e ele vai para o campo. Ele vai para alguma região do Éden. E a serpente vem, e essa serpente, ela engana a Eva. Ela engana o coração de Eva. Sabe, irmãos, Deus não vai nos pedir nada sem que antes Ele não tenha feito primeiro. Deus, Ele não vai nos pedir nada sem que antes Ele não tenha feito primeiro. Deus só estava dizendo para eles, vocês vão ter os finais da tarde, um encontro comigo, porque eu construí o altar. Amada igreja, eu quero encorajar essa amada igreja, diariamente, pare a tua rotina, pare a tua dinâmica, e vá para um lugar deserto, vá para um lugar secreto, e fala, Senhor, eu só vou sair daqui quando eu ver o sol da justiça. Eu tenho, olha, isso é uma convicção, que se você fizer isso, em 3 dias, você vai experimentar um poder de Deus, que você nunca mais vai parar de fazer isso. Tem pessoas aqui, que construíam um altar a Deus todo dia,
pararam. Por causa da agenda, por causa das circunstâncias, por causa dos medos, por causa das perturbações. Hoje Deus te trouxe aqui para falar assim: quem construiu o primeiro altar não foi você, foi Deus. Pastor, quem tinha que estar aqui para ouvir isso não está. Está sim, você e eu, somos nós. Pare de ficar pensando em quem não está aqui. Esse assunto é com você e é comigo. Nós vamos construir altares, porque Deus construiu primeiro, e você vai começar a perceber que quando o altar está sendo levantado, as pessoas que não estão vão passar a estar, porque elas vão ver o incêndio, elas vão ver a chuva, elas vão ver o poder de Deus de unidade, então elas vão conseguir ficar longe, elas vão querer vir para perto. Então não brigue com as pessoas, não humilhe as pessoas, não ridicularize as pessoas. Nós não somos, irmãos, pessoas dessa terra, nós somos cidadãos do céu. Se alguém te bater numa face, ofereça outra. Se alguém tentar te humilhar, perdoe. Se alguém te ofender, já perdoe. Não carregue tribulação dos outros dentro de você. Constrói um altar e deixa tudo lá. Você acha que a gente, irmãos, pastores, meu pai tem 71 anos, fez essa semana 71 anos, 42 anos de ministério. Você acha que foram 42 anos o quê? Molezinha? Mamão com açúcar? Tranquilo? Não foi não, irmãos. Eu acompanhei várias coisas, mas eu posso olhar para ele hoje, está com fogo nos olhos. Sabe por quê? Porque ele nunca deixou de construir um altar a Deus. Eu falo isso para minha casa: nós não vamos nunca abandonar a obra do Senhor, porque todo dia, em todo tempo, nós vamos levantar nossas mãos santas e vamos glorificar a Deus, levantando um altar de adoração, dizendo que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é grande, que Ele é o todo Deus, o Deus todo-poderoso. Aleluia! O caminho, que nesse jardim, você tem um rio, e esse rio, ele desembocava em 4 braços. Então no jardim tinha um rio. O primeiro braço do rio, Pison. Eu quero chamar a banda. O rio Pison significa plenitude e riqueza. O número 7 na Bíblia tem a ver com plenitude completo. É o número perfeito. O primeiro rio que saía do jardim se chamava plenitude. E aí quando eu estava meditando nisso aqui, eu estava sozinho no bambu, e eu li esse texto, eu falei assim: meu Deus, plenitude, um rio saindo do jardim, irrigando a terra. Fui atrás do significado plenitude e riqueza. Irmãos, Jesus vai dizer: eu sou a vida plena. Jesus está falando assim: eu sou a vida. Jesus é a vida plena, a autoridade plena. Não existe outra autoridade como Jesus. Não tem outro poder como Jesus. Jesus está mostrando exatamente o que foi me dado todo o poder, a plenitude. Jesus vem na plenitude dos tempos. Então, diante da plenitude dos tempos, nós temos um Cristo que vai revelar essa plenitude, e Ele vai declarar isso sobre nós. Eis que vos dou poder e autoridade. Então Cristo está compartilhando conosco essa plenitude, essa riqueza que vem dele. O segundo rio é o rio Gion, que significa rompimento ou romper. Esse rio que vem ali, percorre por Custe, é o Gion. Entenda uma coisa: na presença de Deus, quando um rio sai do jardim, desse altar, por onde esse rio passar, vai ter que romper. Presta atenção. Jesus colocou um rio dentro de nós. Jesus colocou um manancial dentro de mim e de você. Jesus colocou dentro de mim, não foi uma gota, foi um rio, o rio de Deus. Então quando você pega essa plenitude de Deus e anda, você está revelando a plenitude de Deus. Quando você pega esse rio e traz para você, você está andando, e esse romper vai acontecer. Eu declaro em nome de Jesus, você rompendo nesses dias pela fé. O terceiro rio é o rio Tigre, que significa rápido e velocidade. Veja, não é pressa, é rapidez e velocidade.
Irmãos, Deus não tem pressa. Deus tem propósito e velocidade. Esse negócio de falar assim, olha, porque Deus está com pressa de fazer as coisas. Quem tem pressa é o diabo. Deus, Ele é perfeito. Ele está no tempo e Ele é atemporal, está fora do tempo. Não adianta querer apressar Deus. Um comando dele coloca tudo em ordem. Nós somos apressados. E Deus, perfeito no seu tempo. Tanto é que Eclesiastes 3 vai dizer, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então eu preciso entender onde é que eu estou. Deus não tem essa pressa. E é interessante porque, quando se fala de velocidade, eu lembro de Elias, um dos profetas que eu mais amo. 1 Reis 18, 46 diz assim, a mão do Senhor, olha, a mão do Senhor veio sobre Elias, ou seja, a mão do Senhor pegou Elias. E ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Sabe o que Deus está falando aqui? Você está pensando que você vai andar numa velocidade que você quer. Aí Deus faz assim, eu vou pegar ele pelo colarinho. Vou pegar ele aqui pelas minhas mãos, igual ele fez com Ezequiel. E eu vou fazer ele avançar numa velocidade que é minha. Aí ele passa a carruagem de Acabe. Ele passou na... Irmão, como é que você anda mais rápido que uma carruagem? Diz aí, John. Só com a mão de Deus. Então não era pressa, era propósito e velocidade. Irmãos, a igreja precisa entrar na velocidade de Deus. Tem gente dormindo no ponto, parado, e Deus está assim, ó, você está com o meu rio, plenitude, você vai romper, e eu vou colocar uma velocidade em você, eu vou pegar você com as minhas mãos. Você está recebendo isso aqui? Mas sabe qual é o nome do último rio? Eufrates. Frutífero. Ah, irmão, todo mundo quer frutificar. Quem quer frutificar faz assim, eu quero. Sabe que você monta aqui, juntando esses 4 rios, esses 4 braços, quando estamos no jardim de Deus, em sua presença, a plenitude dele vai me fazer romper rápido e me tornar frutífero. Você recebe isso? Você vai começar a entender depois de hoje uma frutificação, ver frutificação, só de você compreender que Ele colocou o rio dele dentro de você. Pastor, por que eu estou parado? Porque você quer. Pastor, por que eu estou aqui congelado? Porque você quer, porque você não crê mais. Pastor, por que eu estou aqui com tanto medo? Porque você não está mais ouvindo a voz que te alimenta com fé. Você está ouvindo as vozes da incredulidade. E Deus está falando assim, olha, eu vou fazer você viver a plenitude. Ou seja, carregar a minha vida. Irmãos, o povo de Deus carrega a vida de Deus. Você não vive mais, mas Cristo vive em você. Então quando a igreja passa por um lugar, você fez a caminhada de oração, você viu isso. Eu já trouxe testemunhos daqui, pessoas deprimidas, pessoas falidas, saindo de dentro das suas casas e indo lá para fora, a gente orando, hoje são membros nossos aqui. Por quê? Porque o rio de Deus, a plenitude de Deus, o romper de Deus passou por essa região, irmãos. Nós precisamos crer nisso. Tem alguém aqui que o parente está enfermo dentro de casa? Levanta a mão. Você carrega já a semente de Deus, você já carrega a cura de Deus, a autoridade de Deus, o rompimento de Deus, a riqueza do Senhor, a vida plena do Senhor. Chega lá em casa, coloca a mão na cabeça e diz, Senhor, eu creio pela palavra que ela pode ser curada em nome de Jesus. Derrama isso na vida dessa pessoa. Ora. Se não sabe orar, canta. Se não sabe cantar, clama. Se não sabe clamar, pega a Bíblia e lê. Se é analfabeto, começa a citar os textos, faz alguma coisa, mas revela a vida naquele lugar. Eu fecho essa palavra mostrando que no jardim apareceu uma serpente. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não como nenhum fruto da árvore ou das árvores do jardim. Não como nenhum fruto das árvores do jardim? Viu a diferença? Uma coisa é, não coma do fruto da árvore do jardim. Outra coisa é, não comam nenhum fruto das árvores do jardim. O diabo, a serpente, vem só para trazer dúvida. Essa é a intenção dele.
A serpente, irmãos, ela não era um animal do jardim, mas do campo. Preste bem atenção que eu vou te falar. Eu te disse que eram 3 ambientes: Éden, jardim e campo. E esse campo aqui mexeu comigo, porque são 3 espaços, 3 lugares. A serpente, ela vai até o jardim, mas ela vem do campo. Sabe o que significa campo? Deserto, lugar de demônios, lugar das trevas, lugar de morte. Sabe, não tem como a gente olhar para um texto desse, que olhar para um deserto, ver sequidão, entidades malignas, uma serpente saindo do campo e indo até o jardim. Olha a afronta, olha assim, sem noção, a serpente saindo e indo lá no jardim. Quando Deus está conversando com Jó e tem a serpente lá, o diabo: de onde é que você vem? Eu estou andando por aí, estou perambulando. Aí quando ele chega nessa história de Jó, Deus vai falar assim: viste meu servo Jó, homem reto, íntegro e bom, temente a Deus. Irmãos, Jó tinha algum problema? Jó tinha defeitos? Jó tinha pobreza? Jó tinha 10 filhos, irmãos, o homem mais rico do Oriente. Aí quando você olha para uma cena dessa, você fala assim: meu Deus, o que esse homem fez para merecer tudo aquilo? Na verdade, irmãos, quando Jó passa por tudo aquilo, ele vai dizer no final: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te vejo. Sabe o que Deus fez com Jó? Deus promoveu Jó a um novo nível. Deus não quer só que você ouça sobre ele, Deus quer que você o veja. Sabe, irmãos, isso é tão profundo para mim, porque quando o deserto alimenta disso, eu entendo que foi essa astúcia de Satanás, a serpente, que vem até o jardim, conversa com Eva, Eva cede, mas Adão não está ali. E quando eles comem do fruto, Deus veio na viração do dia de novo. Deus não abandona, Deus não deixa, Deus não desiste, Deus volta. Então Deus vem, eles estão escondidos. Ele pergunta: Adão, Eva, nós estamos aqui, onde vocês estão? Estamos aqui escondidos, porque estamos nus. Ele: mas quem foi que disse isso? Porque vocês comeram do fruto. Então Deus faz o quê? Deus tira eles dois e coloca eles no deserto. Você está entendendo isso? Deus tirou eles do jardim da presença e mandou eles lá para o deserto. Amada igreja, o ministério de Jesus não começou num jardim. Na verdade, o ministério de Jesus, ele vai começar num deserto. O ministério de Jesus Cristo vai mostrar para nós que ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Aonde é que foi que Adão terminou? Diga: deserto. Mas ele começou no jardim. Adão começa no jardim, sua vida termina no campo, no deserto. Caim mata Abel no campo, no deserto. Aí vem Jesus e fala assim: onde é que foi que Adão terminou? Deserto, campo. Por onde eu vou começar? Deserto, campo. Aonde Adão terminou, Jesus disse: o segundo Adão é perfeito. O pecado entrou por um Adão, mas o segundo Adão está dizendo assim: eu venci o mundo, eu venci o pecado, eu venci a morte. E ainda vem João Batista assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Adão começa jardim, termina no deserto. Jesus começa onde Adão parou, deserto. Vence Satanás só pela palavra. De novo, palavra. Olha a palavra saindo. Onde é que Jesus terminou? Antes da cruz, jardim Getsemane, lugar de prensa. Ele faz uma oração e diz assim: Pai,
se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jardim do Getsemane. Jesus morre, ressuscita. E eu quero ler esse texto. Coloca para mim, por favor. Porque isso é lindo demais. João 20, 15. O primeiro Adão terminou no deserto, mas Jesus começou seu ministério no deserto. O tempo passa, ele morre, e agora o túmulo está aberto. Vem Maria Madalena, andando, chorosa, desesperada, aquela que Jesus libertou. Jesus restaurou ela. Jesus tirou ela do deserto dela, das tribulações, das entidades malignas dentro dela. Agora Maria Madalena está vindo, preocupada, desesperada. Aí ela chega, o túmulo está vazio, está aberto. Onde colocar o meu Senhor? Olha o João 20, 15. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Sabe o que jardineiro no hebraico significa? Aquele, irmão, isso aqui, pelo amor de Deus, presta atenção, aqui eu estou acabando. O que é que jardineiro significa? Aquele que coloca ordem no jardim, que dá satisfação ao dono do jardim. Quem era o Criador? Deus. Quem foi que pecou? Adão e Eva. Pecaram Adão e Eva. E quem é que foi que começou onde Adão parou? Jesus. Quem morreu? Jesus. Quem ressuscitou? Jesus. E agora está Maria Madalena procurando por Jesus. Jesus ressuscitou e agora tem um jardineiro, se chama Jesus Cristo. O dono do jardim é o Criador. Ele é o jardineiro. É para restaurar o altar de novo, irmãos. Adão quebrou o altar. Jesus veio e falou assim: o altar não vai ser mais de pedra, agora vai ser uma cruz. O maior altar da história, irmãos, foi uma cruz. O maior altar da história. Colocado um homem, sacrifício vivo, morto, espancado. E aí, irmãos, é lindo de ver, porque agora você não tem mais o jardim no Éden. Sabe o que é o Éden hoje? O Iraque. Está naquela região lá do Iraque. Mas sabe o que Deus fez? Diga assim: Ele subiu o nível. Ele falou assim: eu não vou ter mais jardim na terra. Agora eu vou colocar o jardim, Ele, a presença dEle, dentro da igreja. E Ele vai dizer: e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque a igreja está com um jardim dentro dela, ela está com a presença dentro dela. Você precisa receber isso na sua vida. Nós não carregamos, irmãos, um jardim horrível, um jardim estranho. Nós não carregamos o Éden, nós carregamos, irmãos, a presença de Deus.